E aí, pessoal, estamos começando mais um programa aqui no Inspira Rádio, exatamente na Rádio Rodedé, no dia 14 de março de 2022, às 2h45 da tarde. Hoje com Luiz Viana, que é guitarrista, cantor, compositor, produtor, arranjador musical. E durante anos aí teve uma vida, uma trajetória durante esse período, né, de arte musical aí fora nos Estados Unidos. A gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais, mas pra começar, conta um pouco pra gente como foi a introdução a música, como foi ser um músico, como que foi que surgiu essa vontade? Pô, bacana, antes de mais nada, uma boa tarde a todos vocês que estão nos escutando. É um prazer, de fato, estar aqui. É bom estar em Fortaleza de novo também. A minha história com a música, ela começou muito cedo, né, cara? Eu me lembro que o meu pai, é muito interessante essa história. O meu pai, ele viajava, ele trabalhava para uma multinacional, né? E que era chamada Ericsson, né? E numa dessas viagens que ele fez a trabalho para Manaus, né, ele trouxe um teclado para mim, um Cassiozinho assim, né, monofônico mesmo, né? Então, ninguém podia tocar harmonia, era só solos, né? Só era monofônico. E quando esse teclado chegou às minhas mãos, né, eu ainda muito jovem, muito criança, eu naturalmente comecei a tirar músicas de ouvido, né? Aquilo foi algo espontâneo, natural. Isso já muito, como eu falei para você, desde muito cedo, muito criança. E posteriormente, né, alguns anos depois, a minha avó materna, ela me emprestou um violão que ela tinha. Eu não sei se voltou até hoje, mas brincadeiras à parte. Então, assim, eu fiquei com esse violão dela bastante tempo, né? E a partir daí, sim, né? Já envolvido também num contexto de igreja, né? Que meus pais sempre frequentaram a igreja. E nós, como filhos, né? Não tínhamos a opção de não ir à igreja. Nós tínhamos que ir à igreja, né? Sim. Por vontade imperativa, assim, nesse sentido. Então, então, frequentando esse ambiente de igreja, eu comecei a tocar violão, também aí já muito cedo, 12, 13 anos, né? Então foi uma coisa que já nasceu, né, basicamente comigo. Eu digo assim, a música nasceu comigo, né, nesse sentido, né? Porque desde criança já com teclado e já em seguida ali, né, eu já estava inserido nesse contexto de estar tocando na igreja, estar tocando violão, e automaticamente eu passei a estudar na igreja. A igreja tinha uma escola de música, né, onde tive meu primeiro professor de guitarra, que foi o Márcio Rocha, que era um grande guitarrista na época na cidade. E foi a partir daí que despertou em mim esse desejo de fato pela música, né? Então não foi uma coisa assim, tipo, vou pegar você, tipo meu pai ou minha mãe, não, nós vamos te pegar e colocar para estudar música. Não, foi uma coisa que partiu de mim. Sim. Não foi uma coisa que partiu de alguém, do desejo de alguém, né? Esse desejo ele foi emanado naturalmente, genuinamente a partir de um desejo meu. E como que foi esse processo, assim, até se tornar um profissional? Foi um desejo seu, mas quando que passou a ser uma coisa profissional? Deixou ali de ser, tocar na igreja, ou enfim, como que foi esse processo? Essa pergunta é muito boa. O processo, ele aconteceu também naturalmente, né? Porque a música, mesmo eu sendo um cara que gosta de muitas coisas, de fotografia, de arte, de cinema, né? De livros, né? Mas a música sempre esteve comigo. Então, assim, então não dá para negar que enquanto eu ia à escola, depois da escola eu estava tocando. Até que chegou um momento ali, quando eu estava terminando a escola, naquele tempo era no final dos anos, no meados dos anos 90, ali, terceiro ano, né? Que era naquele tempo era o terceiro ano, Sim. né? Então, assim, a gente saía da aula, eu sempre estava com o violão na mão, né? E, assim, naquele tempo, né, cara, eu já escutava umas coisas bem que talvez não fossem dentro de um contexto tão pop, assim, tão comercial, né? Porque eu gostava de escutar Tom Jobim, eu gostava de escutar música americana, eu gostava de escutar jazz, né? Não, jazz americano, jazz brasileiro também. Eu adorava MPB, né? Uma coisa que eu sempre curti muito, né? O MPB e o jazz são duas das minhas maiores influências, junto com o Clube da Sim. Esquina, né? O Clube da Esquina também sempre teve ali muito arraigado em minha música mineira, é uma coisa muito forte, né? Na minha trajetória musical. Então, assim, então vendo esse meu estilo de vida, né, musical, de sempre que saía da aula, eu estava com os amigos e tocava, chegava o final de semana, a gente se encontrava e estava eu tocando, né, 17, 18 anos, né, e eu comecei a entender que aquilo já era de fato a minha vida, tu tá Sim. entendendo? Então, de novo, não foi uma coisa imposta, tu tá entendendo? Nunca foi uma coisa imposta, né, então a música sempre foi algo que aconteceu naturalmente na minha vida. Aí chegou um momento, né, que
que eu comecei a trabalhar na cena da cidade, a fazer shows, né, a tocar com outras bandas, a tocar com outros artistas. Isso onde? No final, isso nos anos 90, aqui em Fortaleza Aqui em ainda. Fortaleza, Aqui em Fortaleza certo. ainda, tá? Tudo que eu tô falando pra vocês até agora É Fortaleza. é Fortaleza, tá certo? E aí chegou no final dos anos 90, eu comecei a trabalhar para 2 estúdios, né? O Ararena, que é o estúdio do Fagner ali, né? E eu comecei a trabalhar também para o estúdio das Edições Shalom. E eu fiquei alguns anos trabalhando para essas duas empresas, esses 2 estúdios, né? Eu tô sempre confuso, eu olho para lá, eu olho para cá, eu olho para vocês. Pode olhar pra gente. Para vocês, tá bom, tudo certo. Então, desculpa o palavrão. Palavrão é PTU, né? PVA, INSS, que é palavrão, né, cara? Então, assim, eu comecei a trabalhar nesses estúdios, que o Ararena já era um estúdio grande na cidade naquela época, né? Talvez era o maior estúdio que nós tínhamos naquele momento, no final dos anos 90. Mas essa coisa do conhecimento, né? Eu comecei a sentir que pesou, sabe? Tipo, cara, tá faltando conhecimento. Uhum. Né? Tudo que eu sei tipo assim, são coisas que eu pesquisava, informações de amigos, né? Era algo que eu procurava saber, mas eram informações muito espaçadas, sabe, cara? Não tinha assim uma lógica, tu tá entendendo, né? É que nem tipo assim, eu precisava entender, como eu tava brincando com vocês até agora há pouco, né? O que é um microfone, né? O que é um microfone? Tá entendendo? Quais tipos de microfones existem no mercado, né? O que é um padrão polar do microfone? Tu tá entendendo, Sim. cara? Eu posso usar o mesmo microfone na voz e usar o mesmo microfone para microfonar uma caixa de guitarra? Ou eu devo, pelo menos? É experimental ou não é experimental? É adequado, não é? E aí, nas sessões de gravações, né, nas quais eu participava já com alguns artistas conhecidos na cidade, até no Brasil, Adelson Viana, Manassés, né? Já trabalhando com essa galera, o próprio Fagner também, né? Então, eu me senti... Chegou um momento da vida assim que eu fiquei, cara, eu preciso de conhecimento. Né? E eu, como guitarrista, violonista também, né, eu já não aguentava mais estar... Não aguentava mais estar só em escalas maiores ou menores. Né? Eu queria trabalhar de modo criativo, eu queria olhar para um acorde e olhar para um acorde não só como um acorde, mas como algo em potencial para ser desenvolvido, uma composição, um arranjo. Tu tá entendendo? Então, quando eu olho para um acorde, o acorde maior que a gente está, né? Então, quando eu olho para esse acorde aqui, eu enxergo inúmeras possibilidades, né? Desde as suas inversões até capacidades melódicas, Sim. tá entendendo? Então, se improvisar num acorde desse aqui, é tipo... Né? Então, assim, quer dizer, aqui algumas frases foram tocadas de forma aleatória, mas essas notas... Depois que eu comecei a estudar música, essas notas começaram a chegar na minha cabeça primeiro. O som é igual fotografia, né, cara? Pra quem é fotógrafo, não sei se é algum fotógrafo aqui, né? Esqueci teu nome, desculpa. João Lucas. João que é fotógrafo, sabe que a foto, ela chega antes na nossa cabeça, né? Aí depois a gente clica. Na música não é diferente. Então, assim, o que eu tô escutando agora, baseado em Ré maior? Então, eu escutei isso aqui, na minha cabeça. Então, essas notas vêm à minha cabeça antes. Aí o meu corpo, o meu cérebro manda um sinal pro meu corpo. Falando de ciência agora. NASA total, NASA musical. Então, assim, o meu cérebro manda pro meu corpo, né, essa informação e meu corpo responde. Entendeu? Então, voltando ao ponto, depois desse parênteses absurdo e longo, então eu vi a necessidade absurda de estudar música, tanto na parte de produção musical, como na parte de música em si. Então isso foi tudo em Fortaleza, esse desejo veio, partiu daqui. Aí eu disse, pô, preciso tomar uma decisão. Né? O que eu vou fazer da vida? Eu estava com 20 e poucos anos, muito novo ainda, não que eu seja velho. Eu sou um garotão, cara, tá doido? Então, assim, então esse desejo muito nobre, assim, muito genuíno, né, mas que custou muito caro. Não caro só financeiramente, ele exigiu toda uma programação, ele exigiu todo um planejamento, né? Aí eu comecei a tocar na noite aqui em Fortaleza, assim, uma atrás da outra, comecei a gravar bastante, assim, para juntar dinheiro, para poder fazer essa transição, né? E eu já sabia a escola que eu queria estudar, na primeira escola eu já sabia, né? Porque era uma escola em Kansas City, na cidade do Kansas, né? No estado do Kansas. Sim. Porque foi lá onde nasceu o Charlie Parker, né? Um grande nome do jazz. Então, assim, eu queria estar naquele ambiente do jazz. Bacana. Tá entendendo? Então, eu queria estar estudando produção, mas eu também queria estar estudando música. E aí eu estudei com professores, assim,
espetaculares, né, cara? Espetaculares, assim. Tive a chance de estudar com esferas das feras, assim, né? Meu primeiro professor de guitarra foi o Brian Harmon. Ele era diretor musical da Mariah Carey na época. Caraca. Então, quer dizer, era um cara do jazz, mas trabalhava com música pop. Então, assim, então era muito legal. Então, assim, eu comecei a entender que a música não era só, tipo assim, eu sou um guitarrista de jazz. Não, não. Eu posso ter uma base, uma fundação, né? Uma fundação no jazz. Mas esse mesmo jazz, ele me abriu portas para produzir trabalhos de música pop, de rock. A gente vai até falar um pouco sobre isso ainda nessa matéria de hoje, essa entrevista. Um beijo para Jorge aqui, que foi que fez esse link entre o Lessa e eu, né? Entre a casa e eu. Obrigado, Jorge. Um beijo para ti, viu? Grande cantora, grande pessoa. Né? E então foi isso, foi exatamente esse é o ponto, tu tá entendendo, cara? E assim, eu acho que vale a pena ressaltar que é muito importante a gente entender desde muito cedo o que é que a gente quer fazer da vida. Sim. Tu tá entendendo? Assim, claro, nós podemos experimentar? Podemos. Mas chegou a hora que você precisa parar de experimentar. Tipo assim, cara, eu sou isso aqui, a minha identidade é essa é a minha voz, essas são as minhas causas, essas são as minhas ideologias, sejam elas políticas, espirituais, religiosas, sabe? A gente precisa começar a entender isso, né? E vocês são garotos muito novos ainda, né? Eu acredito que vocês já precisam ter essas percepções. Quanto mais cedo você se acha, mais cedo você vai chegar onde você almeja chegar. E Luiz, me conta um pouco sobre... aqui a gente tem o João Lucas, tem eu e a Mandu e tem o Pedro. 16, 15, enfim, a faixa etária. E me conta um pouco quando a música entrou na tua vida foi muito cedo. Então eu quero entender o que foi que ajudou. Eu tive um contato com a música muito cedo. Eu toco piano desde 11 anos. O Pedro também teve contato com o violino muito cedo. Mas e aí, pra ti hoje que é um profissional formado, conta um pouco pra gente qual foi o resultado desse contato tão cedo. Cara, o resultado foi ter rodado o mundo todo, né? Ter feito assim, shows em locais maravilhosos, né? Ter feito uma rede de trabalho que é algo que você constrói ao longo da vida, né? Você não constrói, não é uma coisa que vem assim tão rápido, né? Networking, né? Conexão é uma coisa que leva tempo. É importante você entender com quem você quer se conectar e com quem você precisa se conectar para você não sair saindo assim, atirando para tudo quanto é lado. E se conectar com pessoas que às vezes não são tão interessantes e de repente você se vê num contexto totalmente fora de contexto. Sim. Tá entendendo? Então essa condição, o resultado de tudo isso foi o quê? Aprender fluentemente uma nova língua, né? Falar, escrever e ouvir, né? Isso é muito importante. Né? Eu acho que, na verdade mesmo, assim, se eu parar para pensar, esse é o meu maior legado. Né? Para onde eu quiser ir hoje não, já há bastante tempo, onde eu quiser ir, eu posso ir por questão da língua. Porque, cara, se você não fala a língua do país que você mora, você é um analfabeto naquela língua, entendeu? Então, assim, o que abre trabalho para ti no exterior, se você... Cara, de repente hoje você é, assim, você é um puta músico, assim, né? E aí você chega em Nova York, né? Você é um puta músico, formado não sei aonde, mas você não fala inglês. Difícil. Muito. Não vou nem dizer como é que você vai estar, mas você tá ferrado, cara. Demais. Você vai, assim, as suas chances, elas só vão ser potencializadas de fato de você ser inserido no mercado quando você falar a língua do local que você mora. Tu tá entendendo, né? Claro, você toca bem, isso te abre portas. Mas se você não fala, né? Você tem linguagem musical, você tem sotaque musical, você tem uma história com a música, né? Com a arte em si. Mas se você não fala a linguagem daquele local, a linguagem que eu digo, a gramática, tá entendendo? As expressões, os dialetos, as gírias. Se você não consegue se expressar e nem ouvir, fica bem difícil. Fica bem difícil. Então, o grande legado, cara, a grande desculpa, assim, acho que estou sendo até prolixo já, mas o maior legado foi poder ter tocado e não ter perdido contato, né, com as pessoas as quais eu conheci durante esse tempo. Sim. Tipo assim, se hoje à noite, né, meu passaporte está em casa, se hoje à noite eu quiser pegar um avião e ir para Nova York, eu posso. Bacana. Eu tenho onde ficar, tu tá entendendo? Assim, eu consigo transitar. Então, assim, esse é o grande legado, tu tá entendendo? Claro, tem a música, sim, que foi onde eu coloquei o meu tempo e o meu dinheiro, mas tem a língua. Então, a língua é o grande canal, a língua é o grande, o inglês, especificamente aqui, é o grande facilitador, né? Quando eu fui para Toronto, já tinha inglês, quando eu estava no Canadá, né? Quando eu chego em Buenos Aires, né?
Eu não falo portunhol, espanhol, castelhano, eu não falo isso. Então, mas geralmente tem alguém no hotel, tem alguém no festival que fala inglês, então aquilo ali me abre portas. Demais. Tu tá entendendo assim? Então, se vocês, né, Pedro, né, Yamandu, né, vocês três que estão envolvidos com a arte, não negligenciem a questão de aprender também uma nova língua. Tu tá entendendo? Sim, e eu gostaria de saber como foi essa adaptação de uma língua para outra, como foi que você conseguiu, Claro. né? Porque a gente sabe que hoje em dia tem vários cursos, tem a internet, o próprio curso, assim, abre o YouTube, vai ter vários professores ensinando, mas naquela época eu acredito que seja um pouco difícil, seria um pouco difícil. Então, quero E a entender como gente foi. ouviu que eu acho que não tinha muito esse inglês antes da viagem, ou ele existia. Eu quero saber como atrapalhou na viagem, sim. no aprendizado ali, sabe? Atrapalhou. E o cearense, ele é meio insubordinado, assim, ele acha que sabe das coisas, né? De modo geral. Pô, não me leve a mal, não é nenhuma crítica pessoal, longe de mim. Mas é só citando o exemplo, né? Então, vamos lá, naquele tempo, há 22 anos atrás, né, talvez um pouco mais do que isso, nós tínhamos escolas boas de inglês aqui em Fortaleza, né? Eu estudava inglês pra caramba. Mas, cara, mesmo hoje, com o advento da internet, com os vídeos de YouTube, né, com os cursos online, né, de inglês, você só vai, de fato, aprender Na uma marra, língua né? quando você estiver no local que se fala aquela língua. Sim. Não existe. Vivência. Na marra, tem vivência. que saber, Exatamente. tem que tentar. Eu vou te dizer assim, cara, eu cheguei no aeroporto de Kansas City, eu tinha estudado aqui anos e anos inglês de Fortaleza, né? Achava que eu falava inglês como? Eu falava inglês com as pessoas que moravam em Fortaleza, no curso. Então, assim, a gente cria um dialeto, cara. Você não está falando inglês, você criou uma linguagem paralela ali. Você não está falando inglês de fato, mesmo que você esteja numa escola de inglês. Agora, é claro que tem um suporte gramatical que ajuda, né? Claro que ajuda. Estudar inglês no Brasil não vai te complicar, vai te ajudar. Agora, falar com fluência, falar com clareza, falar com dicção correta, falar com sotaque daquelas... que cada cidade tem um sotaque diferente, cara. Tu fala quando tu vai falar inglês em Kansas, eles têm um sotaque mais de central, assim, né? Que é bem no centro dos Estados Unidos, né? Então eles têm um som mais anasalado. Hey, dude, what's going on? Né? Tem essa coisa assim. Quando você vai pra Nova York, tudo muda. Exatamente. O sotaque. Hey, dude, what's going on? Já é uma coisa assim mais, sabe? Tem uma certa arrogância, assim, no sotaque. Tu tá entendendo? Então, assim, se você não entende isso também, né? Isso vai também prejudicar o teu aprendizado e a tua fluência no inglês. Bom, então, assim, quando eu cheguei no aeroporto de Kansas City, no dia 16 de janeiro de 2000, as minhas malas não chegaram. Eita. As minhas malas foram extraviadas, né? E continha um violão nessas malas? Tinha Não, Que porque bom. eu deixei para comprar instrumento tudo quando eu cheguei lá. Vendi tudo aqui, vendi meu carro, vendi estúdio, vendi instrumentos, tudo aqui em Fortaleza, né? Então, chegando no aeroporto de Kansas City, né, eu na esteira lá, esperando as minhas malas chegarem, eu estava com 2 colegas, né, que também estavam indo morar lá naquele tempo, e tinha um casal esperando por nós, né, para nos pegar no aeroporto, né? Todo mundo pegou suas malas e tal, e cadê as minhas malas? Né? Aí, aí esse casal falou, Luiz, a gente tem que fazer uma reclamação para identificar onde é que estão as tuas malas, né? E ver qual é o processo para você pegar as tuas malas de volta, né? E o guichê é ali. A gente vai lá e faz a reclamação por ti, dá aí o teu passaporte, teu visto e tal. Aí eu disse, não, pode deixar que eu vou lá. Que arrogância, né, cara? Que arrogância, né? Pode deixar que eu vou lá porque eu falo inglês. Cara, nem um bom dia eu entendi. Meu Deus. Eu não conseguia nem me expressar, eu não conseguia falar porque eu não conseguia entender. Você tá entendendo? Como é que eu vou me comunicar se eu, de cara, eu não consigo nem escutar? Tu tá entendendo? Então, assim, a partir dali eu disse, cara, gramaticalmente falando, você olha para uma placa, né, você até entende, né, direções, essas coisas básicas, você pode olhar para um livro e até entender algumas coisas, mas o falar de fato, né, essa comunicação verbalizada, isso é outra história, cara. Você tem que estar no ambiente, você precisa estar naquele local, naquela cidade, convivendo com pessoas que falam o inglês em si, né? Aí sim, eu fiquei todo envergonhado, chamei lá o casal, o colega, né, e pedi desculpas, né, assim, porque eu acho que foi muito inexperiência, né, cara? É uma coisa, é uma inexperiência associada com uma certa arrogância,
Assim, foi assim que eu vi naquele tempo, porque eu achava que eu falava inglês. Mas como é que eu posso achar que eu falo inglês num país onde eu nunca morei, que eu nunca vivi, só porque eu estudei numa escola em Fortaleza? Né? Mas era aquilo que eu era naquele momento, né? Eu ainda sou uma pessoa em construção. Nós somos seres humanos em eterna construção. Sim. Tu tá entendendo? E aí, então o casal foi lá no guichê. As minhas malas foram bater no México, né? Meu Deus. Foram bater no México. E aí, depois que foi preenchido lá um formulário, no dia seguinte, as minhas malas chegaram, né, na casa que eu já estava morando. Né? E já que a gente já tá nos Estados Unidos, conta um pouco pra gente como foi o processo, assim, dentro de aprendizagem mesmo musical. O que foi que, enfim, foi aprendido, esse negócio da tecnologia, como foi? Cara, foi muito interessante porque a escola que eu fui estudar música foi a mesma escola, a mesma universidade que eu fui estudar inglês. Né? Que eu estudava inglês, eu fazia o ESL, né? English as a Second Language, né? Inglês como segunda língua. Sim. Em paralelo a isso, no primeiro semestre eu comecei a fazer uma única classe de música. Que era uma, porque eu tinha que me aperfeiçoar no inglês, Sim. de alguma forma, e fazer um teste dentro da própria faculdade, né? Um teste de nivelamento de inglês. Naquele momento eu não tinha condição nenhuma de fazer classe de música, né? Mas eu precisava preencher uma certa quantidade de créditos que o meu visto exigia, que eram 12 créditos. Dava mais ou menos umas 4 classes de 3 créditos, né? Então assim, eu fazia 3 classes de inglês e ficou faltando mais uma para preencher, porque eu não podia ficar só com 3 classes. Eu tinha a obrigação de preencher os 12 créditos por semestre. Sim. Né? E aí é que tá. Bom, só tem uma opção, porque as classes de inglês já estavam cheias, né? Eu já estava cumprindo ali o meu cronograma do curso de inglês. Eu digo, não, então eu quero entrar numa classe de música. Eu entrei numa classe de piano, cara, de piano mesmo, assim. Né? Não era piano pop, piano jazz, não, Piano era piano clássico. erudito, sim. Era eruditão mesmo, assim, né? 3 vezes por semana, 1h30 de aula cada aula. Eu digo, cara, tô ferrado, né? Mas tinha um livro, né? Tinha um livro, tinha o tal do livro que eu conseguia, chegava em casa e estudava, né? Então, às segundas, quartas e sextas, eu estava estudando já a cadeira de piano, que é obrigatório até o final do curso. Que né? massa. Porque o piano é um instrumento universal. Então, assim, todo músico tem a obrigação de ter uma boa base né, no piano também, no teclado, né? Vamos usar aqui o termo teclado, porque hoje é o que a gente usa, é o teclado, né? Ninguém tem em casa um piano acústico, né, cara? Eu tenho. Não, mas eu nunca tive. Vocês dois têm? Eu tenho. Eles têm. Eu quero ver esse piano então, cara, porque Mas é um de bom. parede. Aham. É um piano de parede. Então, o lance foi esse. Então, nesse primeiro momento foi isso, cara. Não sei se eu consegui responder bem a tua pergunta, Yamandu, mas foi esse primeiro contato, assim, né? E essa dificuldade com a língua, cara, porque, não, em 6 meses você tá falando inglês. Mentira. Mentiram pra você. Quem te vendeu um curso, quem te vendeu uma proposta dessa está mentindo para você. É claro que cada pessoa tem o seu processo, o seu tempo Sim. de assimilação e aprendizado. Claro que sim. Quando eu chegava da faculdade, depois das 8 da noite, que eu ia de ônibus e voltava de carona. Eu ainda tive a sorte de ter uma carona ainda. Né? Mas eu acordava às 5 da manhã, eu cheguei no auge do inverno, 30 graus negativos, nevando pra caramba. Então eu acordava às 5 da manhã, ia para parada de ônibus nevando, né? Tipo 20, 30 graus negativos, né? E para poder estar tipo 7h30 ou 8 na escola. Eu pegava 3 ônibus para chegar na escola. Porque Kansas, né, diferente de Chicago, diferente de Nova York, o transporte público não é tão eficiente. Pô, Nova York é o maior metrô, talvez o maior metrô do mundo, né? E a estrutura de metrô deles lá é sensacional, assim, você pega o metrô qualquer hora do dia, independente do local que você esteja. Então funciona muito bem o transporte público em Nova York. Em relação a Kansas e em relação ao Brasil, então nem se fala. Né? Então tinha que fazer esse sacrifício de acordar às 5 da manhã no meio de um frio, né? Ir à escola. Então tudo isso é aprendizado, cara. Isso te agrega um valor gigantesco na questão de você entender que para você dar alguns passos na vida, aliás, todos os passos na vida requer de você um sacrifício. Né? Não é uma dor, né? Nem todo sacrifício é uma coisa dolorosa, não, é um sacrifício de aprendidado. Tá entendendo? Isso vai te moldando como ser humano. Né? Vai te fazendo entender, tipo assim, para eu sair de um ponto A para um ponto B, eu não posso pular etapas. Eu preciso respeitar essas etapas para poder fazer esse movimento. Tá entendendo? Então foi isso. No primeiro momento foi isso. E ao chegar no espaço, assim, como foi
se entender como um brasileiro num país que nunca tinha sido visitado e olhar pro lado e ver uma pessoa falando inglês e ninguém te entender, como foi esse choque de chegar nos Estados Só Unidos? para complementar a pergunta do Yamandu, eu quero saber também a questão do choque cultural, porque aqui a gente tem muitas atitudes que lá eles não têm, os costumes são totalmente diferentes dos brasileiros, então como é que foi essa adaptação com os costumes mesmo, em relação também da língua, mas com costumes, da maneira de agir, as maneiras. Nos primeiros meses, cara, tentando responder essas duas perguntas ao mesmo tempo, Eita. o choque com a língua, ele é absurdo, porque você de fato não entende. Sim. Você chega no supermercado para pagar uma conta, você não entende o que o caixa está falando para você, porque eles falam na velocidade deles, no sotaque deles, no linguajar deles, né? Então, assim, você acaba tendo que se virar. Eu andava sempre com um dicionário no meu bolso, né? Hoje não, hoje está tudo aqui. Né? Se fosse hoje, seria muito diferente, né, cara? Não vou dizer mais fácil ou mais difícil, porque isso é muito relativo, né? Isso é muito subjetivo, sim. Né? Mas seria talvez mais seria mais interessante hoje estar com isso naquele tempo, né? Então, não é propaganda da Apple não, viu, galera? É só o celular dele, viu? Então, sofrimento, cara. Dores de cabeças absurdas. Porque, cara, você chega num local que a língua, tipo assim, cara, o que é que esse povo tá falando? Será que estão me xingando? Tá entendendo? Sabe? Sério, o que é que eles estão querendo dizer? Tá entendendo? O que é que eu passei a fazer como estratégia, cara? Eu chegava da faculdade à noite, ao invés de assistir TV, porque quando você assiste TV, você vê expressão corporal. Então você vê intenções. O que é que eu fazia? Eu chegava depois das 8 da noite, estudava o meu instrumento, estudava as coisas do curso de produção, e aí eu pegava um rádio, aqueles... como é que chamava aqueles radinhos? Walkman. Né? Pegava o headphone, escutava rádio. Por que eu escutava rádio e não via TV? Eu queria escutar a língua em si. Eu não queria escutar, eu não queria ver as expressões corporais. Porque as expressões corporais, elas falam também. Você sabe que o nosso corpo fala. Se olhar assim pra você vai dizer, pai, o Luiz tá com cara feia, ele tá expressando algum sentimento. Agora, é diferente de eu verbalizar o que eu tô sentindo. Então, assim, isso me ajudou muito, cara. Mas isso aumentou a minha dor de cabeça também. Eu queria As minhas dores de cabeça aumentaram muito por conta disso. Se esse período teve alguma coisa de freak out, tipo, surtar e querer desistir, assim. Teve, cara. Teve um período ali em março, eu até conversei isso com a Jorge outro dia, que foi... Quando chegou ali em março, cara, eu já estava com a faculdade paga, né? Primeiro semestre, estava com aluguel pago, primeiro semestre, tá? Mas não tinha grana para o segundo semestre. Eu não tinha essa grana, tá entendendo? Aí o que aconteceu? Cara, eu fiquei assim, ó, descapitalizado, tá entendendo? Então, tipo assim, cara, chegou um momento, eu me lembro claramente, assim, eu ligando para minha mãe aqui em Fortaleza, tipo, pô, mãe, eu chorava, assim, né? Eu chorando. Ela, não, meu filho, ela dizia, não, então vem embora então, cara, se não tá rolando aí, tá difícil e tal, vem embora. Eu digo, não, eu vou ficar. Eu vou ficar, porque eu tinha um propósito, eu tinha um projeto, tu tá entendendo, cara? Eu tinha foco, eu sou um cara muito focado, né? Então, eu sou tão focado que eu deixava pendurado no telefone aqui, ó. Então, ele disse, não, eu vou ficar. Aí liguei para um colega meu que morava em Chicago, né? Um outro músico, e coincidentemente, ele estava no momento que ele estava fazendo 4, 5 gigs por semana, 4, 5 shows por semana em Chicago. Não era bem Chicago, mas era a partir de Chicago, né? Ele estava num momento assim bem conturbado de horários, né? Ele falou, Luiz, cara, tu não quer vir pegar de quinta a domingo, então, aqui em Chicago, tocar, né? Aí eu disse, quero. Pô, tudo de bom, porque eu já tava sem grana, cara. Eu já tava sem grana pra comer mesmo, assim. Tá entendendo, cara? E aí, eu peguei essas gigs, falei com a diretora do meu curso, né, a Dr. Mayfield, falei com ela, expliquei a situação, ela falou, cara, claro, tu é músico, cara, precisa tocar, precisa ganhar tua grana, né? Então, assim, todo domingo eu te mando, quando tu estiver voltando para Kansas City, né, já vai estar no teu e-mail, eu te mando um e-mail dizendo o que é que tu perdeu quinta e sexta, entendeu? Aí tu vai recuperando. Cara, eu fiquei um ano, assim, fiquei um ano fazendo turnê nos Estados Unidos, tá entendendo? Porque eu ia para Chicago, mas Chicago eu ia para Califórnia, eu ia para Salt Lake City, sabe? Eu chegava em Chicago, às vezes ficava em Chicago um dia, 2, depois viajava para St. Louis, tá entendendo? E assim eu fui, às vezes viajava para Filadélfia, né? Viajava para Washington, né? Para fazer show, né? Então, isso fez diferença, porque eu comecei a conviver mais com americanos, né, a falar com donos de bares, a falar com donos de restaurante, a falar com um público que era, apesar de a gente fazer um lance mais Brasil, assim, era uma banda chamada Chicago Samba School, né, a escola de samba de Chicago,
né? A gente até parecia um fantástico na época. Foi super bacana, pois é. Os 15 segundos de fama, né? E foi muito bom porque isso me colocou em contato com essa realidade. Tipo assim, eu ter que ir ao aeroporto, pegar um avião, sozinho. Chegar no aeroporto de Chicago, a primeira vez eu me lembro, cara, meu voo chegava às 2h20, né? E a pessoa que ia me pegar no aeroporto, ela falou, olha, eu vou chegar 2h40, eu acho, né? Então tu vai ficar 20 minutos esperando. Sim. Cara, e por alguma razão, a pessoa que foi me buscar, ela atrasou um pouquinho. E eu desesperado, cara. E quando tu sai do portão, tu já tá na boca da saída do aeroporto, ou tu tá no aeroporto de Chicago, né? Que é gigantesco, né? Ou tu tá na boca, assim, do metrô de Chicago. Né, cara? Que o metrô de Chicago, ele para no portão de embarque também. Né? Então quando você vai embarcar, eu quero descer no portão tal. Então o metrô te deixa no portão. Se movimenta entre portões com o metrô. Que massa. Né? É sensacional, né? O aeroporto de Nova York também é assim. E aí, galera, eu desesperado, né, cara? Não falava inglês. Né? Em março, eu cheguei em janeiro, isso foi em março, cara. Aí eu cheguei lá num guichê lá e disse, olha, pelo amor, de alguma forma eu expressei, né, de forma muito simplificada, muito rude até, eu diria, né? Assim, cara, chama o fulano, deu o nome da pessoa, chama o fulano de tal, diz que eu, Luiz Viana, estou esperando ele, né? Cara, aí saiu lá, eu consegui, acho que até escrevi num pedaço de papel que era mais fácil para mim escrever, por causa da gramática, né? Mas se comunicar era quase inviável, tá entendendo? Mas a pessoa foi de muita boa vontade, entendeu o recado que eu quis passar e colocou nos alto-falantes lá do portão onde eu estava. Tu tá entendendo? E daqui a pouco, essa pessoa que veio me buscar, o Moacir chegou, né, me pegou, tá entendendo? E assim, engraçado, Luiz, escutei meu nome aqui, cara, no aeroporto. O que foi que aconteceu, cara? Não, que eu achei que tu não via mais, né? Lógico, né, cara? Você sai do Brasil todo ressabiado, né? As pessoas aqui não têm horário, né? Eu tô falando isso de uma forma bem geral, tá, galera? Sim, Nada sim, pessoal, por favor. Né? Mas a nossa falta de cultura ainda permite isso. Né? Você marca algo 2 horas da tarde, a galera chega 3, e quando não vai chegar às 2, depois das 3, ele diz, cara, não vou mais não. Tá, mas tu me avisa depois das 3 tu não vem às 2? Né? A gente tem esse hábito, que a gente eu não me insiro nesse contexto. Né? Eu acredito que muitas pessoas também não se inserem. Mas, de um modo geral, galera, a nossa sociedade ainda está funcionando, né, dessa forma, que não é adequado. Né? Você quer conhecer uma pessoa, preste atenção aos horários que ela marca com você e veja se ela cumpre. Sim. Você começa a conhecer uma pessoa a partir daí. Tá entendendo? E a partir dessas turnês, eu quero saber se teve algum trabalho autoral, até mesmo com outros artistas durante esse um ano aí de tocar durante os Estados Unidos. Depois de alguns anos, né, eu comecei a frequentar uma igreja metodista, né? Isso já foi depois, viu, galera? Eu já tinha terminado a minha primeira faculdade, né? Isso já foi depois. Isso tem na minha biografia, acho que foi em 2006, por aí. 2005, 2006. E eu toquei 3 anos na maior igreja metodista dos Estados Unidos, né? Que é a Igreja da Ressurreição, né? The Church of Resurrection, em Leawood, Kansas, na cidade de Leawood, né? E eles tinham tipo 5 cultos por semana, né? Então, assim, o culto do domingo, né, a celebração do domingo, nós tínhamos em torno de 15 mil pessoas. Então, tipo assim, cara, era um musical da Broadway, assim, que era tudo assim, né, Carol? O culto começa às 5 horas, às 5h04 e 10 segundos entra tal fala, né? Às 5h07 e tantos segundos. Cara, é impressionante. Meu Deus. Eu não acreditava naquilo, cara, mas era verdade. Tu tá entendendo? E uma coisa que eu achei que foi uma super experiência pra mim também, foi tipo assim, que aqui a galera, né, eu adoro ensaiar, cara. Eu sou um cara que adora ensaio. Só que depois de um certo tempo, quando você tá num contexto de músicos profissionais, né, que tem leitura à primeira vista, e eu já estava nesse movimento, né? Em 2006 eu já era um músico que eu tinha leitura à primeira vista. Sim. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos eu não tinha nem leitura. Sério? Nem leitura, né? E a partitura, né, as notas musicais, ela é uma linguagem musical universal. Ela foi, então, a introdução à partitura foi nos Estados Unidos? Sim. Com uma linguagem diferente, aprendendo algo que é super matemático, e meu Deus. Exatamente. Não que eu cheguei lá sem saber nada, tu tá entendendo? Mas eu ganhei fluência lá. Cara, eu conheci a obra do Tom Jobim morando nos Estados Unidos. Meu Deus. Tu tá entendendo, cara? Eu era um brasileiro que chegou nos Estados Unidos e eu não conhecia a obra. Eu conhecia o lado A da obra do Tom Jobim, mas o lado B do Tom Jobim eu não conhecia.
sabe? A história da Bossa Nova eu fui conhecendo nos Estados Unidos. Caraca. Tu tá entendendo, cara? Né? A história do Clube da Esquina eu fui conhecendo nos Estados Unidos. Né? E só abrindo um parênteses aí, eu já volto para esse ponto que a gente falou aí, que a gente estava falando, da leitura de partitura. Né? Eu lembro que eu estava numa aula com o Brian Hammer, foi meu primeiro professor de guitarra, e eu perguntei, Brian, depois da Bossa Nova, cara, o que é que vocês curtem escutar aqui nos Estados Unidos? Aí ele falou, de forma acadêmica, tá? De forma acadêmica, Sim. Luiz, depois da Bossa Nova, eu achando que era Tropicália. Eu achava que era Tropicália. O que nós curtimos ouvir aqui, perdão, é o Clube da Esquina. Porque harmonicamente, na cabeça deles, e eu concordo com isso também, era muito mais rico. É muito mais rico harmonicamente. Tu tá entendendo? Né? Se você pegar a história, o repertório do Clube da Esquina, ele harmonicamente, é Beto Guedes, Lô Borges, né? Milton Nascimento, Toninho Horta, Márcio Borges, né? Telo Lopes, tá entendendo? E uma série de outros compositores e artistas daquela época. Então, harmonicamente, ele é muito rico. Muito. É muito rico, cara, harmonicamente. Né? Então, assim, e o movimento da Bossa Nova, agora eu vou falar isso aqui, talvez eu saia correndo depois, viu, galera? Mas, assim, quando a gente passa a estudar o jazz e a Bossa Nova, a música, né? A gente chega academicamente falando, a gente chega numa conclusão. Que a Bossa Nova não é um movimento genuinamente brasileiro. Porque você tem a Bossa Nova, você tem o ritmo, né? Tem muita influência aí do jazz também, né, eu acho. Mas olha só, cara. So close your eyes, for that's a lovely way to be. Então quer dizer assim, todos esses acordes aqui, eles são acordes do jazz. Só que tem essa pegadinha aqui, né, em semicolchê. Do hi-hat da bateria, que eu adoro reproduzir isso no violão. Né? E assim, então sim, tem essa coisa da mistura do ritmo brasileiro, né, com os acordes do jazz americano. Então ali por volta de 63, quando o Garoto de Ipanema ficou mundialmente conhecido na voz do Frank Sinatra com o Tom Jobim, né? Se você pegar o vídeo dessa música, cara, o áudio dessa música, né, você pega o Tom Jobim. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina, é uma coisa assim muito despretensiosa, né? Aí se você pega o Frank Sinatra cantando... Posso dar sequência? Pode Tá, sim. obrigado. Pode continuar. Quando você pega o Frank Sinatra cantando é... Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. When she passes each one, she passes, goes... Quer dizer, é tudo quadrado, né? Tall and thin and young, né? Não é tipo assim... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? Essas notas não se estendem. Então, quer dizer, ele canta a partir do que está escrito na partitura. Então, assim... E foi outra lição que eu aprendi, cara. Com jazz, com bossa nova, com a música de modo geral. O que está escrito nem sempre é o que é tocado. Sim, sim. Tu tá entendendo? O que está escrito é tipo assim, é um guia, né? É uma rota que te dão ali. É um GPS, né? Mas o que você toca, o que você canta... vai muito da tua interpretação. Né? Isso veio com a bossa nova, esse ensinamento veio mais a bossa nova, porque eu acredito assim que o jazz, às vezes, ele é muito mais liberal, sabe? Os jazz, às vezes... Nos improvisos, sim. Exato, mas daí quando vai pra partitura ele fica mais limitante. Eu não diria limitante, eu diria que ele fica mais... ele é mais respeitoso, assim, com a partitura, tu tá entendendo? Sim. Né? Quando eu digo respeitoso, no sentido, tipo assim, vamos tocar o que tá escrito. Sim. Né? Vamos tocar o que tá escrito. Certo? Agora, nós, da América do Sul, da América Latina como um todo, nós temos a gente atrasa, a gente tem um guitarra borodó dando assim, ali né? no A gente meio. tem umas seminínimas mais pontuadas, né? A gente gosta de pontuar algumas coisas, tá entendendo? Então, assim, isso para qualquer estilo musical, tá entendendo, né? Mas, mesmo que você pegue um standard jazz, né? Você pega All the Things You Are, né? Quer dizer assim, ó, eu naturalmente quando começo a tocar isso, eu já vou tipo assim.
Essa nota aqui na partitura ela já foi cortada, Sim. Ela já foi cortada há muito tempo. Né? Agora eu, com essa bagagem da música brasileira, eu já tendo a estender, eu já tendo a improvisar na melodia. Olha que louco isso, cara. Você já começa o brasileiro ele tende a fazer isso, a improvisar na melodia. O que é lindo. Muito. O que é lindo, que traz esse sotaque musical. Né? Então nós trazemos um sotaque musical para qualquer estilo, seja ele qual for. Sim. E Luiz? É Luiz, né? Luiz é Luiz. Tem um L que parece um J aqui, fica Luiz, mas enfim. Eu quero saber, a gente falou um pouco sobre a sua carreira no aprendizado, aprendendo, né? Eu quero saber como foi que você começou a repassar esse conhecimento para as pessoas. E se foi aqui no Brasil ou se foi lá nos Estados Unidos? Foi lá. Na verdade, Lucas, eu comecei a dar aula quando eu comecei... Claro, que daí tem questões de contatos, né? Currículo fora do Brasil é uma coisa muito valorizada. Muito. Tá entendendo? Tipo assim, por mais conexões que você tenha fora do Brasil, não é aquela conexão que vai definir assim, não, cara. Sabe, teu trabalho, sim. Sabe? Os caras vão querer olhar o teu currículo. Eles querem saber o que é que tu faz, onde tu estudou, o que é que tu tá fazendo, quais são os teus projetos. E qual é o teu currículo? O meu currículo tá na mão de vocês aí. Eu quero ver aqui, eu quero ver se tudo confere, porque eu tô com vontade de escutar isso há muito tempo. A gente tem aqui a Universidade de Kansas, né, que estudou tecnologia musical. Music Technology. O que é isso? Produção musical. É produção musical, tá. A gente também tem aqui guitarra na Berklee School of Music. E... Guitar Performance, foi isso ou teve mais? Deixa eu ver aqui. Teve o Música com ênfase em Jazz, né? Que foi Música com ênfase na em Park jazz. University. Então esse é teu currículo? Essas três assim? Não, na verdade não. Isso é só uma parte do meu currículo. O extensivo aí vem de onde? O extensivo vem de cursos de especializações na área de produção, na área de música. Eu tenho um curso de extensão na área de fotografia. Massa. Legal. Eu tenho um curso de extensão na área de cinema. Que inclusive Inclusive é uma hora que eu... pra caramba. De sonorização de cinema, né? Tá entendendo? Eu tenho curso de extensão, especialização na parte de vídeo. Tu tá entendendo? Na parte de roteiro. E uma possibilidade, uma sonoplastia de filme. Desculpa. Uma possibilidade de sonoplastia de filme, de trabalhar com isso. Total. Então, tem um direcionamento pra isso, eu acho. Tem. Porque assim, cada ambiente é um ambiente diferente, né? Você não pode fazer uma sonoplastia para um CD, para um álbum, né? E fazer a mesma sonoplastia para um filme. Né? Eu não estou falando só na questão da sonoplastia, tipo assim, dependendo do filme que você vai fazer, você pode trabalhar com Foyer, né? com sons mais naturais, tipo assim, você pega o som da chuva que está chovendo naquele momento, você vai lá e grava. Sim. Mas hoje em dia, tá tudo na mão da gente, né, cara? A gente tem tudo pronto, a gente tem uns samples, né? Mas a gente tem as amostras, então eu pego aquele som de chuva e enquadro ele num determinado momento do filme. Faz sentido o que eu estou dizendo, né? E outra coisa não dá para mixar, cara, ou não é o ideal você mixar e masterizar um filme, né, um documentário, na mesma sala que você faz trabalhos de CDs. É outra sala, é outro ambiente. Eu me lembro, cara, quando eu estava na Park University, a universidade tinha um cinema dentro da escola. Tinha um cinema. Né? E o que é massa disso? Porque assim, quando você está estudando... Aí voltando numa escola anterior, no KCK, no Kansas City, Kansas, o meu último semestre foi sonorização para cinema. Tá entendendo? Então assim, já era um esquema de 5.1, naquele tempo 5.1, né? Hoje já tem 7.1, tem 7.2, 7.1, enfim, tem um monte de conta para fazer aí. Mas naquele tempo, que não é tão longe assim, nós não estamos falando assim de um gap de 50 anos, nós estamos falando tipo assim, cara, foi tipo assim, 10 anos atrás o lance, tá ligado? 10, 12 anos atrás, né? Então assim... eu estudei sonorização para cinema. Como sonorizar para cinema? Desde a criação de trilhas, a criação de efeitos, tá entendendo? Até a parte de mixagem e masterização. Porque, cara, você mixar para cinema é outro universo, cara. Primeiro que já tem 5 ou 7 caixas ao teu redor e tem um no centro. Já começa daí. Né? Que 7.1 é porque são 7, né, divididos, que é tipo assim... Olhando aqui agora nessa direção, de repente você tem uma caixa ali, né, que um carro está passando só naquela caixa. E aqui atrás tem um barulho de passos, uma pessoa andando. Então você tem que chegar na mixagem, tá entendendo? E dividir tudo isso. Né? O verbo to mix, né, quando a gente fala mixar, que a gente aportuguesou isso, quer dizer misturar. Então a gente vai misturar os sons.
Mas misturar como? Misturar dando a cada som seu espaço. E dando a cada som seu momento de acontecer. Que massa. Tu tá entendendo? Então, assim, sonorização para cinema é uma arte, cara. Não é brincadeira. Isso que o João Lucas falou de repassar um pouco desse conhecimento, a gente teve um processo agora pandêmico que limitou muito o acesso de sala de aula, aluno, professor. Como é que você, Luiz Viana, lidou com isso, com as plataformas e tecnologias, com celular, videoaula? Ocorreu um pouco desse processo de repassar conhecimento por meio da tecnologia? Totalmente, totalmente. Durante o primeiro ano da pandemia, né, que a pandemia não acabou ainda, né, para quem não sabe, a gente tem uma pandemia maior, que é uma pandemia governamental, né, de uma esfera federal. Essa pandemia é pior ainda. No ano de 2020, eu fiz 20 lives do quarto do apartamento, de onde eu estava. Né? E aquilo ali, cara, foi uma experiência muito louca. Por quê? Porque não tinha mais gente ao meu redor. Eu não tinha mais palmas. Eu não tinha mais público. Tu tá entendendo? Eu não tinha mais, assim, essa coisa, tipo assim, cara, vocês estão aqui do meu lado. Né? Temos pessoas nos assistindo aqui agora. Né? Mas foi muito estranho. Foi muito estranho. Mas me abriu outras portas. Outras portas foram abertas a partir daí. Né? Porque me deu exatamente mais contato com a tecnologia, aplicativos, formas de como fazer uma live sozinho, como iluminar uma live sozinho, como mixar uma live sozinho, fazer a mix ao vivo ali, tocar e cantar ao mesmo tempo, às vezes ler uma letra, às vezes ler uma partitura ao mesmo tempo. Né? E essa mix já sendo feita antes, né? Porque ao vivo, cara, a mix tem que estar pronta. Luiz, voltando um pouco ao que a gente estava falando das aulas, desse negócio da pandemia, como foi esse começo, essa introdução, assim, de repassar esse conhecimento que foi durante tanto tempo contemplado aí por ti? Antes de falar desse momento da pandemia, só queria relembrar que eu comecei dando aula presencial, né, lá nos Estados Unidos. Né? Eu dava aula, comecei dando aula em duas escolas, né, a Culture House, Casa de Cultura, e a Meyer Music. Né? Meyer é um sobrenome de uma família, e Music, né, música por si só, já é autotraduzível. Né? E eu comecei inicialmente na Meyer Music, dando aula para crianças, e olha só que coisa bacana, cara. Né? Tudo é uma questão de como você entende as coisas e o que você quer para a sua vida. Né? Eu precisava da grana naquele momento. Né? Eu queria me inserir nesse contexto de didático, né? De dar aulas. Né? Porque eu gosto de dar aula, eu sou um cara que gosta de dar aula. Né? Como eu estava conversando aqui há pouco com o Pedro. Quanto mais você expande o conhecimento, né? Você não fica vazio. A expansão gera mais preenchimento, pelo menos para mim, tá entendendo? Me faz querer estudar mais, me faz querer cada vez mais estar por dentro daquilo que é o meu métier, no caso a música, né? Então eu comecei dando uma aula nos Estados Unidos, e na Meyer Music foi o grande desafio, foi um dos maiores desafios da minha vida, né? Porque eu fui dar aula para crianças, bicho. E criança, cara, criança tem... Uma criança americana, né, pequenininha ali de 4, 5, 6 anos de idade, ela também tem as suas limitações em falar a própria língua do seu país, porque ela ainda está no processo de aprendizado da própria língua nativa, de alfabetização. Então, tipo assim, eu como estrangeiro, por mais que eu já tivesse fluência na língua, eu tive dificuldade para entender a linguagem das crianças. Tu tá entendendo? Então, aquilo foi super desafiador. Aí, depois disso, eu comecei a pegar alunos um pouco mais velhos, 12, 13, 14 anos, né? Que foi um outro processo também de... Foi um desafio porque eu comecei a entender que a maioria daqueles adolescentes, daquelas crianças, não estavam lá para estudar música. Por que elas estavam lá? Porque o pai e a mãe precisavam ir ao supermercado, precisavam ir na loja e deixar os filhos numa escola para, tipo assim, eu virei um babysitter musical. Tá entendendo? Mas eu fiz isso por alguns anos, por algum tempo, né? Porque eu precisava da grana. Mas aquilo foi um alerta para mim, para eu entender exatamente o que eu não queria, que era dar aula para crianças. Entendeu? Então eu comecei a nichar, né? A afunilar o que eu queria como professor. Né? E hoje, né, o meu curso que vai ser lançado agora em abril, lançado eu digo assim, vai ser feito campanhas, marketing digital, tal, tudo isso. Né? Então ele é um curso é um curso de jazz voltado para intermediários, alunos intermediários e avançados. É um nível de curso acadêmico. Tá entendendo? Porque eu entendi desde lá daquela época que eu não queria dar aula
para crianças. Tu tá entendendo? Eu quero dar aulas, eu gosto de dar aulas para tipo assim, para pessoas que já tocam. Tu tá entendendo? É aquele cara que ele olha para um acorde, tá entendendo? Mas ele não sabe que tipo de escalas ele pode explorar, quais as inversões, né? Sabe? Coisas desse tipo. Sim. Né? Entender que isso aqui é um dó maior. Como é que isso aqui é um dó maior? Claro, isso aqui é um dó maior. Pode não parecer, viu? Desculpa. Pode não parecer, mas é. Com suas extensões ele é um dó maior. Tu tá entendendo? Não é isso aqui, é isso aqui. Ele é um dó. Entendeu? Então é para esse universo. Eu quero te conduzir para esse formato aqui. Tá entendendo? E essa sonoridade ser mais. Ela é mais classuda, assim, né? Arpejar. Também tem os arpejos também, né? O arpejo é você tocar as notas do acorde, né? Se eu tô com dó com sétima maior e nona aqui no caso. Então, o arpejo é o quê? Você pegar tônica, terça, quinta e sétima, geralmente do acorde, tá entendendo? Tocar. Então, tônica, dó, terça, mi, quinta, sol, sétima. Só que eu embelezo. Entendeu? Uma coisa muito legal é que vem num cenário, a gente voltando pra Fortaleza, a gente percebeu esse cenário aí do Luiz Viana, Fortaleza, Brasil, Estados Unidos, enfim. Mas voltando pro cenário cearense, eu acho que às vezes a gente tem uma falta muito grande dessa música popular, que às vezes vem pra uma coisa mais harmônica do jazz, enfim. A gente não tem tanto local pra aprender. Eu queria saber esse curso, como é que ele vai ser, esses locais, a própria universidade aqui, a UES, a UFC, elas são de instrumentos eruditos, o piano, ele é erudito. Eu quero entender como é que quem quer sair um pouco desse nicho pode começar. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou à disposição, eu estou na cidade, né? Eu estou aqui para agregar, né? Assim, de forma muito genuína também, para dizer para todos vocês que estão nos escutando, nos assistindo, que as parcerias estão em aberto, né? As colaborações estão em aberto, tá? O curso é online, né? O meu curso de jazz vai estar numa plataforma, ele está numa plataforma já, na verdade, né? Uma plataforma, e o aluno vai pagar e vai ter acesso a todo o conteúdo. Sim. Tá? Agora, com relação às universidades, eu acredito que seria importante, né, essas universidades, escolas, elas mesmas se abrirem para esse universo. Né? Mas eu não posso chegar de forma ditatorial, esse aqui sou eu, sabe aquela coisa do carteiraço, aqui sou eu, não sei o quê. Não, calma, não é assim que funciona. Tá entendendo? Agora é importante a gente se abrir, tipo assim, cara, eu adorei o espaço aqui, eu curti pra caramba. Tu tá entendendo? Esse aqui é um local que provavelmente, se aqui for um local que tiver liberdade e tiver carência, demanda, para que nós possamos trabalhar tanto a parte de produção como a parte de música, tá entendendo? Cara, a gente pode fazer vários cursos bacanas aqui. Tu tá entendendo? Não necessariamente a universidade. E se duvidar, até alunos da universidade virem fazer aula aqui. Sim. Entendeu? A gente pode aqui ou em qualquer outro lugar ser esse hub, né? Esse ponto de encontro, esse ponto de conexão. Você está entendendo? Que eu acho que isso é muito mais válido do que, de repente, mexer no currículo de uma universidade. Porque isso é um processo muito mais lento, muito mais burocrático. E, às vezes você está numa instituição, numa ONG, você está numa escola privada e esse processo ele acontece de forma muito mais interessante. E até os professores universitários, os alunos universitários podem, né, se conduzir a nós aqui ou a um outro local. Estou usando nós aqui como exemplo, mas pode ser aqui também, poderia ser aqui também, nesse caso. Né? Então, a gente tem que criar um copy, né, um discurso, né, um pitch assim, né, de como fazer aquilo que nós queremos comunicar de fato chegar aos ouvidos e à vida das pessoas. Né? Eu estando aqui, eu começo a ser porta-voz daquilo que eu gostaria de fazer na cidade. Que é tocar o meu jazz, tocar a minha bossa nova, o meu pop, que eu sou louco por música pop. Né? Quando eu estou aqui, isso me dá voz para dizer assim, cara, eu posso dar cursos de produção aqui em Fortaleza, porque eu dava nos Estados Unidos, eu dava num país que nem era meu, eu dava curso em Porto Alegre. Né? De jazz, de música, de composição, de arranjo, né? De sonorização para cinema. Por que a gente não pode fazer em Fortaleza? Quem foi que disse isso? Não faz o menor sentido para mim. Tá entendendo? O que faz sentido é a gente aproveitar
o que a gente tem, né, e usufruir disso. Né, e a partir daí a gente começa a expandir. E por que não, de repente, Fortaleza ser esse hub, né, ser esse ponto de encontro, né, de fomentação de artistas, de produtores. Tá entendendo? Por que não? Quem disse que não pode ser? Quem nos limitou a isso? Ninguém. A limitação está em nós. Não está numa instituição. Que tipo assim, cara, se não dá certo dar aula aqui, eu crio meu curso em outro canto. Eu alugo uma sala para mim e faço a coisa acontecer. Tu tá entendendo? Sim. Eu não estou limitado a uma instituição ou a algumas instituições. Ah, mas a universidade tal não quer fazer? Tranquilo. Eu faço igual. Tu tá entendendo? A gente tem que fazer acontecer independente da instituição. Sim. Agora, é interessante, você já está com a estrutura formada. Se aqui tem uma estrutura, se a universidade tem uma estrutura, facilita o processo, obviamente. Mas eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Falando em estrutura, quando foi que surgiu a iniciativa e vontade de ter uma própria gravadora, de poder repassar um pouco desse conhecimento assim para outros artistas e ajudar mesmo a outros artistas? Cara, esse lance de produzir outros artistas, ele já surgiu desde muito cedo. Lá em Porto Alegre eu produzi artistas muito legais. Em Nova York também, nos Estados Unidos também, eu fiz projetos muito legais também, produzi e trabalhei com vários cantores, como tem na biografia que eu passei para vocês. Agora, a gente está vivendo um momento muito peculiar que o artista tem que se autogerenciar. A gente viveu um momento, até ali os anos 90, quase 2000, onde, né, a gente queria ter um produtor. A gente queria achar um produtor, né? Tipo assim, tinha uma magia, uma coisa de sorte, né? Com licença, pessoal. Uma coisa assim, eu preciso de um produtor. E isso foi exatamente o link, cara, que me fez estudar produção. Eu não quero um produtor, eu não quero mais, tipo assim, não queria mais, tipo assim, alguém, eu ia atrás, pagar um produtor. Não, eu quero me autoproduzir. Então, hoje eu me autoproduzo. Eu gravo os meus trabalhos, eu faço as minhas fotos, eu faço os meus clipes, eu fui estudar marketing digital, eu fui estudar arte, né, arte no sentido de softwares, de programas, né, tu tá entendendo? Para eu poder me autogerir, tá entendendo? Porque eu fazendo isso, eu não posso mais colocar a culpa em ninguém, tu tá entendendo? Sim. Qualquer coisa que acontece é sobre minha responsabilidade. E esse sentimento ele é muito bom, ele não é um sentimento tipo assim, centralizador. Ele é tipo assim, cara, eu preciso fazer, eu vou fazer. Eu não quero mais cheguei num momento que eu não queria mais estar dependendo de alguém. Pô, Luiz, eu preciso pô, fulano, eu preciso gravar um baixo. Não, eu gravo baixo. Pô, eu preciso fazer uma sessão de fotos, preciso pagar. Não, eu vou fazer a sessão de fotos. Eu dou um jeito de fazer. Tu tá entendendo? Então, assim, isso veio daí, né? Por aí. E hoje em dia, como se destacar como artista, como ir pra esses viés, assim, de realmente é uma coisa pessoal, de conseguir passar o que você quer, enfim, de uma forma transparente. Certo. Primeiro de tudo, acreditar na tua música. Não faz, assim, ó, quem determina a música que você quer fazer é você, não é o público. Massa. Certo? Não faça música para um público, faça música para você. Se você não mexe com você... Cara, porque olha só, imagina só. Eu moro num país subdesenvolvido culturalmente, eu moro num país que deixa a desejar nas questões artísticas, nas questões culturais, tá entendendo? Eu ainda tenho que fazer uma música que eu não gosto. Sério mesmo, galera? Sério. Tu acha que nessa diversidade que a gente tem de ouvintes, tu acha que não vai ter espaço para minha música? Claro que vai ter, cara. Claro que vai ter. Claro que vai ter alguém para ouvir o meu som. Então eu vou focar em quê? Eu vou focar nas pessoas que querem ouvir a minha música e não focar nas pessoas que não querem ouvir a minha música. Tu entendeu? Não faz sentido eu colocar energia num negócio que eu tá forçando a barra. Então eu coloco energia em quem quer escutar meu trabalho. Agora sim, eu faço porque eu quero, porque eu gosto. Eu preciso estar feliz com a minha música. Eu não posso fazer música sem feliz. Porque afinal de contas, né, é o que eu gosto, é o que eu amo fazer, é o que eu vim fazer na Terra. Isso faz parte da minha missão de vida. Tu tá entendendo? E isso veio, assim, falando de forma mais pessoal do Luiz Viana, isso veio nos dois álbuns aí, no primeiro CD, no segundo CD Jazz em Bossa, teve um pouco dessa característica pessoal aí? Total. O meu primeiro CD ele é autoral, né? O Afinidade ele é um CD totalmente autoral, né? E o segundo álbum, o Jazz em Bossa, é um CD cover que eu fiz em homenagem à Bossa Nova, né? E o que eu lancei lá em Nova York. O show de lançamento foi lá, né? E é claro que mesmo tu fazendo um CD de cover, tu tá colocando a tua cara. Sim. Tu tá entendendo? Assim, não tem é impossível.
É impossível tu fazer um CD de cover e tipo assim, tu tá fazendo um CD de releituras, cara. Tu tá colocando a tua história de vida, a tua história musical, tu tá colocando as tuas tristezas, as tuas alegrias, né? Os teus arranjos não são só arranjos técnicos, bonitos, não. Não. A nossa história vai no nosso instrumento, ela acompanha, ela anda em paralelo a isso. A nossa vida, né? As nossas relações sociais, as nossas relações afetivas, elas vão na nossa música. Tu tá entendendo? Elas vão na nossa arte. Né? Eu não tenho como fazer uma música, né? Ou fazer um arranjo, ou fazer uma mixagem, uma produção, né? Sem ter uma história de vida na minha cabeça. Né? Tudo está vinculado. Está vinculado com o momento econômico do país, está vinculado com o momento cultural do país, está vinculado com quem governa o país. Tu tá entendendo? Está vinculado com as minhas frustrações, com as minhas tristezas, com as minhas alegrias, com as minhas conquistas. Né? Então, assim, isso está muito vinculado. Eu acredito que não tem como desassociar essas coisas. Ah, eu sou músico. Não, tu é um ser humano. Tu não é, certo? Tu é um ser humano. Né? Então, assim, além da música, tu tem economia, tu tem questões espirituais, tu tem questões familiares, tu tem questões afetivas, namorado, noivo, noiva, marido, esposa, né? Relações. Né? Então tudo isso está na tua música, não tem como tu desassociar isso. A economia está na tua música. O estilo de vida, a tua saúde física e mental está na tua música, cara. Não dá para desassociar isso. Está na tua arte. Eu não vou falar só da música, tá? Mas tudo isso está vinculado à tua arte, ao teu estilo de vida. E pra gente encerrar mesmo, a gente já tá com um tempo meio limitado. A gente pode ouvir alguma dessas composições? Pode ser afinidade, jazz em bossa, tanto faz. Eu vou fazer um autoral, pode ser? Um trechinho, pode ser. Todas são um trechinho, vocês é que sabem. Todas são trechinhos. Ah, pode ser toda. Tá. Essa é uma balada, né? Uma balada pop, né? Pra você ver, né? Um cara que vem do jazz. Eu tenho um CD autoral que tem uma pegada mais pop. Mas você mistura muitos estilos. Exatamente, cara. Mas você vê lá que tem um pezinho no jazz, né? No fraseado, nos solos, nas harmonias. Mas é um CD que tem uma pegada pop, cara. Ele tem uma pegada pop. Ele tem bossa, ele tem rock, ele tem funk, ele tem jazz. Tá entendendo? Então tem esse mix aí de estilos. Então vou fazer uma balada. Achava que era só te ver e ter que me conter, e na verdade não poder te ter. Mas como eu posso te dizer, se eu quero mesmo é você, se minha boca quer você, saudade que não quer passar. Eu tenho 1000 motivos pra te encontrar. Se o meu corpo quer é te abraçar, e a minha alma quer em ti morar. Não esperei, não planejei por ti me apaixonar. Meu mundo renasceu, meu coração é teu. Deixa eu te amar. Enfim a gente se encontrou e tudo que entre nós rolou de uma forma especial rolou. E o vinho que a gente brindou e o meu corpo te abraçou. Teu cheiro em mim ficou, com teu olhar a me encantar. Tua boca linda, lua sobre o mar. E eu que hesitei em me entregar, à luz de velas pude te beijar. Não esperei, não planejei
por te me apaixonar. Meu mundo renasceu, meu coração é teu. Deixa eu te amar. Baladinha pop, né? Então esse é a Luiz Viana, hoje no dia 14 de março de 2022, que bateu um papinho aqui com a gente no Espia na Rádio Valdedeia. Gostaria de agradecer pela participação, pela conversa, pela troca de experiências, por tudo isso que a gente teve aqui hoje. Eu acho que é isso, a gente vai encerrando mais um programa. Massa. Eu tô aqui com o João Lucas e Amando Capalbo e Pedro Linhares e Luiz Viana, convidado especial de hoje. A gente vai Amanhã encerrando. tem mais. Não Sim. esqueçam de ir nas redes sociais da casa. Você quer também deixar suas redes sociais? Claro, meu Instagram, luizviana.mus, né, que é mus. Facebook é a mesma coisa. Twitter, a mesma coisa também, bem padronizadinho. Tá? Então, curtam lá e aproveito para agradecer também, né, o convite, né, agradecer esse link aí do Augusto Lessa com o Jorge, né, a Jorge que trouxe, né, essa indicação, né, junto com o Augusto, né, então um beijo para o Augusto, um beijo para Jorge, né, um beijo para todos os nossos ouvintes, né, agradecer de coração, tá bom? Agradecer vocês três pela simpatia, pela gentileza, né, pelo respeito, né, e pela responsabilidade com esse trabalho, né, pessoas da geração de vocês, com essa vibe, muito bacana. Valeu. Agradeço, muito grato. É isso, a gente vai encerrando mais um programa e amanhã tem muito mais. Muito obrigado. Beijão. Um beijão. Até amanhã.